Olá, eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está preocupado. Eu sei que você está indignado. Eu sei que você está perplexo, sem saber o que fazer. Mas hoje eu quero ter uma conversa com você sobre o Natal. E uma conversa que pode fazer você superar isso tudo. Com o perdão da palavra, está começando agora. Eu sempre gostei muito do Natal. Eu sempre amei o Natal, desde criança. Nós nos reuníamos na casa da minha avó, Maria, lá em Araçatuba, na rua Castro Alves, número 15. Essa casa existe até hoje. Nos reuníamos sempre no Natal e aquela família tem uma história muito interessante. Por que eu gostava tanto do Natal? Por que aquela data era tão importante para mim? Eu acho que essa história começa com dois meninos portugueses que vieram para o Brasil no ano de 1897. Nesse ano de 1897, eles chegaram até a cidade de Belém, Belém do Pará. E talvez aí comecem essas coincidências sobre o Natal, né? Belém é a cidade que tem o mesmo nome da aldeia em que nasceu Jesus. Belém. Chegaram dois meninos. Seus nomes eram Manuel e Antônio. Eles eram os filhos mais velhos de uma família portuguesa. Chegaram com o pai, com a mãe e com os irmãos menores. Mas alguma coisa aconteceu lá em Belém. Meses depois, a família do Manuel e do Antônio, que era o mais novo, tinha 7 anos. O Manuel tinha 10 anos, o Antônio tinha 7 anos. Aconteceu alguma coisa. A gente não sabe o que aconteceu. Não sei se eles brigaram, se eles tiveram algum problema com o emprego que eles haviam procurado. Enfim, a família resolveu voltar para Portugal. Voltar lá para a sua região de origem, a cidade de Guimarães, que é o berço de Portugal, né? Mas era uma família muito pobre, eles não tinham recursos para levar todo mundo de volta. Então eles deixaram com amigos e familiares aqui no Brasil esses dois meninos, Manuel e Antônio, que se viram sozinhos num país imenso e desconhecido, lá no ano de 1897. Antônio era meu bisavô. Eu fico imaginando aqueles meninos, como é que eles passaram o primeiro Natal sozinhos aqui no Brasil? Fiquei imaginando. Certamente meu bisavô deve ter passado por inúmeras dificuldades, por grandes angústias. Meu bisavô aprendeu sozinho a ler e escrever. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, pegou um ITA no norte, foi até o Rio de Janeiro, onde se tornou cobrador de bonde e depois motorneiro de bonde. E por fim, ele começou a trabalhar como maquinista de trem. Meu bisavô, então, teve uma infância parecida com a do Oliver Twist. Ele era um órfão, sozinho no Brasil, absolutamente sozinho. Eu fico imaginando os natais do Antônio.
não deve ter sido fácil para eles. E até por isso, por ter sido separado da sua família lá com uma idade, com essa idade de 7 anos, uma criança abandonada pela família, ele resolveu formar uma família no Brasil, criar a sua própria família. Conheceu minha bisavó, que era descendente de indígenas, a gente a chamava de vó mulata, e com ela teve 11 filhos. Um desses filhos era minha avó Maria, minha querida avó Maria, que era uma das figuras era uma das figuras centrais nos natais da minha infância. Minha querida avó Maria, aqui eu estou no aniversário dela de 85 anos. Ela era filha do Antônio. E a família foi crescendo, 11 filhos, que tiveram... a minha avó Maria era uma das mais velhas, né? Era a terceira. E nos anos 60, no final dos anos 60, quando o Antônio faleceu, quando meu bisavô faleceu, esse senhor aí, o Paulo, se casou com a minha mãe, minha futura mãe. E eu nasci, então, em 1970. O Paulo também era uma das figuras centrais dos nossos natais. Ele adorava o Natal, ele amava a festa de Natal, estar junto com a gente, contar suas histórias, contar suas piadas. Ele era uma figura, um protagonista dos nossos natais. E ele nos deixou há exatos 15 anos, 4 dias antes do Natal de 2008. Meu pai, Paulo Lourenço. Bom, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o Natal nunca me abandonou. Mesmo quando eu me tornei um militante comunista, quando eu me considerava um ateu, né? Me afastei completamente da igreja, eu continuava, não sei porquê, amando o Natal. Eu amava o Natal. Mesmo nessa época, eu amava o Natal. Alguma coisa me chamava de volta para o Natal. Existia algum segredo, algum enigma dentro daquela festa. Mesmo para um militante ateu dos anos 90. Existia alguma coisa. E mesmo com tanta gente odiando o Natal no mundo, né? O Natal é muito odiado também, não sei se vocês sabem. O Natal é uma festa que é muito odiada. E, por falar nos odiadores do Natal, lá no ano de 1843, esse senhor aí, o escritor inglês Charles Dickens, escreveu um dos maiores clássicos sobre o Natal de todos os tempos. Esse livro aqui, A Christmas Carol, que é traduzido aqui no Brasil como Um Conto de Natal. Se a gente fosse... A gente poderia traduzir também por uma canção de Natal, né? A Christmas Carol, quer dizer, um hino de Natal, uma canção de Natal. E esse livro aqui conta a história do Sr. Scrooge. Quem era o Sr. Scrooge? O Sr. Scrooge era um homem que odiava o Natal. Ele odiava o Natal. Para ele, Natal era uma grande besteira, uma grande bobagem. Ele só pensava em ganhar dinheiro e, enfim, ele vivia ridicularizando as pessoas que gostavam do Natal e queria, de qualquer maneira, fugir dessa festa. Mas eis que, numa noite de Natal, ele é visitado pelo fantasma de um amigo, do seu ex-sócio. E esse fantasma diz, olha, você hoje vai ser visitado por três outros fantasmas. O fantasma dos natais passados, o fantasma dos natais presentes. Esse é o fantasma dos natais passados. Vejam só que ele tem
chama, né? A cabeça dele é uma chama e ele carrega um apagador de chamas, um apagador de velas do seu lado. Então, ele ilumina os natais do passado. Depois tem o fantasma dos natais presentes, dos natais de agora. E, enfim, esse monstruoso, esse aterrorizante fantasma dos natais do futuro. Na verdade, não são espíritos de outras pessoas que visitam o Scrooge. São aspectos do seu próprio coração. Ele está olhando para o seu próprio coração. É como dizia o grande filósofo Boécio, né? Autor da Consolação da Filosofia. Ele definia a eternidade como uma posse simultânea de todos os momentos do passado, do presente e do futuro. Scrooge, ao ser visitado por esses fantasmas, ele percebe que o Natal é uma irrupção da eternidade no tempo. É exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Todos esses dramas que nós estamos vivendo agora, com a instauração dessa ditadura, né, com todos esses dramas políticos, com os presos, os exilados, as pessoas perseguidas, censuradas, tudo isso pertence à esfera do tempo e da história. E como ensina o nosso mestre Olavo de Carvalho no seu livro A Consciência de Imortalidade, meus amigos, uma única alma imortal, a sua. Uma única alma, a sua. Por ser imortal, vai durar mais do que a história do universo. Essa notícia que eu venho trazer para vocês hoje. E essa é a notícia que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo traz para todos nós. O nascimento, a encarnação do Verbo, que é a inteligência de Deus. A encarnação do Verbo, ela evidencia esse caráter da alma. Então, por isso que eu sempre digo, enganam-se aqueles que acham que o professor Olavo veio para mudar a história política do Brasil, para mudar o sistema de poder no Brasil. Nada disso. O centro, o foco central do trabalho, a essência, a substância do trabalho do Olavo de Carvalho era a salvação das almas. A salvação das almas individuais. Algo que só pode ser feito coração por coração, alma por alma, uma pessoa de cada vez. E é isso que nos traz. Essa é a grande mensagem do Natal. Quando Jesus nasceu, estava no poder Augusto. Augusto foi o mais poderoso dos imperadores romanos. Ele foi, de fato, o primeiro imperador e o primeiro César, de fato. Júlio César não foi, pouca gente sabe disso, mas Júlio César não foi, stricto sensu, um imperador de Roma. O primeiro imperador foi Augusto. E Augusto era um título que era atribuído somente aos deuses. Ele se considerava um salvador, um deus. Mas o verdadeiro salvador nasceu num estábulo, numa pequena e obscura cidade da Palestina. Uma pequena e obscura cidade de um longínquo reino dominado pelo Império Romano. E naquele momento, era um momento como você está se sentindo agora. Você está se sentindo triste? Você está se sentindo revoltado, indignado e perplexo? Quem morava na Judéia e na Galileia,
no tempo de Jesus, também se sentia triste, perplexo, indignado e revoltado com o que acontecia. Era um povo que estava entregue a uma ditadura terrível, que eram perseguidos por um sistema, que eram dominados e humilhados por um sistema de poder absoluto. E foi nesse contexto que chegou o Salvador do mundo. É por isso que os poderosos, em geral, odeiam o Natal. Eles odeiam com todas as forças. Olha, temos aí o pessoal que odeia, os militantes ambientalistas. Isso acabou de acontecer agora na Alemanha. Entende? Eles fazendo um atentado lá, pintando de laranja uma árvore de Natal na Alemanha. Em 2016, o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, proibiu o Natal no seu país. É proibido. Se o sujeito comemorar o Natal, ele vai para o campo de trabalho se tiver sorte. Se não for, executado. A mera posse de uma Bíblia na Coreia do Norte, que é o país que mais persegue os cristãos no mundo, segundo o ranking da Open Doors, o Natal lá é um crime, é considerado um crime. As ditaduras perseguem e tentam cancelar o Natal. Quando não podem proibir o Natal, tentam, de alguma maneira, manchar ou cancelar o Natal. É o que aconteceu, por exemplo, em Cuba. No ano de 1969, o ditador comunista Fidel Castro cancelou o Natal em Cuba. Parou, não, esse Natal aí é uma festa estrangeira que não pertence à nossa cultura, então nós vamos cancelar o Natal. Essa história é contada aqui pelo Luiz Manuel Garcia, esse escritor cubano, que viveu a sua infância na Cuba de Fidel. Então ele fala sobre assim, o impacto que teve essa notícia nas crianças cubanas. Ele lá esperando o Natal e o Fidel Castro vai pela televisão e diz que acabou, cancelou o Natal. O Natal só voltaria a Cuba, a ser comemorado em Cuba, no ano de 1998, ou seja, quase 20 anos depois, quando o Papa João Paulo II visitou a ilha. O Natal é assim, ele é cancelado. Agora, na Itália, nesses dias eu acabei de fazer uma matéria sobre isso, na Itália, professores de uma escola pública, de uma escola primária na Itália, na cidade de Agna, na província de Pádua, mudaram as letras das canções de Natal e substituíram o nome de Jesus por Cuco. Jesus virou Cuco. Então não tem mais anjo, não tem mais Jesus, não tem mais Sagrada Família, não tem mais estrela de Natal, não tem nada disso. Por quê? Para respeitar, segundo isso, para não ofender as famílias de outras religiões. Quer dizer, o Natal está sendo cancelado. Olha só, obrigado, Daniel, você ter recuperado essa matéria. Natal censurado. Escola italiana substitui Jesus por Cuco. Está aí. Aconteceu agora, nesse Natal de 2023. Então, os canceladores, os odiadores de Natal, os Scrooges da nossa época, eles estão aí, estão vivendo. Os Grinches da nossa época estão vivos, né? As feiticeiras brancas da famosa obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, né? Lembra da feiticeira branca? Feiticeira branca é aquela que impede a chegada do Natal em Nárnia. Então, em Nárnia é sempre inverno e o Natal nunca chega. Temos muitas feiticeiras brancas espalhadas aí pelo mundo. E temos muitos Grinches também. Na Revolução Francesa também, o Natal também foi proibido durante muito tempo. Em 1789, acontece a Revolução Francesa. Quando os jacobinos chegam ao poder na França, eles tomam o poder na França e
instituem a chamada Constituição Civil do Clero. O que era isso? A Constituição Civil do Clero era um documento que todo padre tinha que assinar, jurando lealdade à revolução, ao Estado revolucionário, ao poder revolucionário, antes, né, com prioridade sobre a lealdade à igreja. Ou seja, era preciso, antes de tudo, ser leal. O padre tinha que prometer, jurar lealdade à Constituição Francesa, antes da lealdade à lei da igreja, à lei de Deus. E muitos padres assinaram isso. Vocês vê alguma semelhança entre a igreja da nossa época, que também está assinando a Constituição Civil do Clero no nosso tempo? Vocês viram lá os bispos se confraternizando com o Flávio Dino, com o comunista escolhido para o STF? Então, eles estão assinando a Constituição Civil do Clero. E os padres que não assinavam a Constituição Civil do Clero eram perseguidos. Muitos foram mortos, foram guilhotinados, né? Muitos tiveram que ir para o exílio. Isso aconteceu. E vai acontecer, que também estou avisando para vocês, vai acontecer. Aqueles que não jurarem fidelidade a essa ditadura vão ser perseguidos. Não são apenas os políticos conservadores, mas também os religiosos, os padres, os fiéis simples vão ser perseguidos, porque uma ditadura como a que nós temos exige obediência. A primeira coisa que a ditadura exige é obediência, meus amigos. E vocês devem se lembrar também do que aconteceu logo depois do nascimento de Jesus. O rei Herodes determina que todas as crianças com menos de 2 anos de idade na região de Jesus fossem mortas. Todas as crianças. É o chamado Massacre dos Inocentes. E essa obra, se eu não me engano, esse autor é Coudet, é um pintor francês. E essa obra eu acho fascinante pelo olhar da mãe. O olhar da mãe tentando proteger as suas crianças do massacre dos inocentes. E vocês acham que os partidários de Herodes, meus amigos, eles continuam vivos, eles continuam ativos. Agora em Santa Catarina, eles estão tentando assassinar um bebê dentro do ventre da sua mãe. Um bebê de 7 meses, aos 7 meses de gestação. Eles querem fazer isso. Lá no Supremo Tribunal Federal, continua, né, lá, por enquanto, sem discussão, né, sem julgamento, a DPF do PSOL para legalizar o assassinato de crianças no ventre das suas mães. Quer dizer, os Herodes da nossa época estão ativos. Estão ativos, estão sedentos de sangue. E tudo isso o Natal deixa claro, né? Vem esclarecer para todos nós. Uma outra coisa que o Natal, que é preciso lembrar a respeito do Natal, é que o Natal é seguido do exílio da Sagrada Família. Eles tiveram que, José, Maria e Jesus tiveram que fugir da perseguição de Herodes, tiveram que fugir para o Egito, onde permaneceram até a morte. Essa belíssima tela do pintor espanhol Bartolomé Murillo mostra isso, mostra a fuga para o Egito, né? Eles fugiram de Herodes e foram para o exílio. E de certa maneira, meus amigos, todos nós, nessa ditadura, vamos ter que passar pela experiência do exílio. Mesmo que nós permaneçamos aqui no Brasil, mesmo quem ficou no Brasil, nós temos os exilados de verdade, como o Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos é o exilado de verdade, tá? Ela teve que fugir para os Estados Unidos.
Mas mesmo aqueles que aqui permanecerem vão enfrentar um exílio interno, e já estão enfrentando um exílio interno que tende a piorar. Nós vamos ser jogados para as catacumbas. Saiba disso. Estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a experiência da redenção, ela exige esse tipo de tribulação, exige esse tipo de sacrifício. A experiência da redenção, ela passa pelo sofrimento. E qual é a nossa disposição em aceitar esses sacrifícios? É isso que nós temos que nos perguntar agora. Agora. Nós estamos dispostos a esse sacrifício? Essa é a pergunta que o Natal nos faz. Nós temos que estar dispostos à experiência do exílio. O próprio Cristo desceu aos infernos antes da ressurreição. E, de certa maneira, nós temos que reproduzir essa descida aos infernos. É inevitável. Não existe outra possibilidade. Não existe atalho. Nós temos que passar pela experiência do exílio. Isso é inevitável. O Natal, lá no ano de 1914, o Natal surpreende muitas pessoas. Surpreende muitas pessoas. E no ano de 1914, aconteceu o que eu chamaria de um milagre de Natal. Lá na Terra de Ninguém, na França, no primeiro ano da Grande Guerra, da Grande Guerra Mundial, no primeiro ano, em 1914, no dia 24 de dezembro, as tropas alemãs e francesas e inglesas fizeram a revelia dos seus comandos, uma trégua de Natal. Se congratularam, cantaram algumas canções de Natal, inclusive a belíssima Stille Nacht, que nós aqui no Brasil conhecemos por Noite Feliz. Eles cantaram essa bela canção e estavam lá, conseguiram, olha, essa daí era a terra de ninguém, entre as trincheiras, né? E foi aí que aconteceu esse milagre de Natal. O Natal também nos mostra essa possibilidade dos milagres. A possibilidade... Vocês falam, mas agora nós estamos muito fracos, muito pequenos. O Salvador nasceu num estábulo. Não havia lugar para ele nas hospedarias. Ele nasceu no estábulo, lá entre os animais, no lugar em que ficavam e comiam os animais. É ali que nasceu. E não nasceu no luxo, no palácio do imperador Augusto. Ele começou pequeno, frágil, vulnerável, perseguido. Essa é a lição do Natal. Essa é a lição do Natal. E agora eu queria contar para vocês a história dessa canção, que foi cantada lá pelas tropas alemãs, francesas, inglesas, na trégua de 1914. Stille Nacht, que em inglês foi traduzido como Silent Night. Em francês, se eu não me engano, é Noite Suave, uma outra tradução. E no Brasil, Noite Feliz. Essa música foi composta, pediria até para o Daniel colocar a música para a gente. Stille Nacht foi composta lá no ano de 1818. 1818, na Áustria, numa pequena aldeia austríaca. E vejam, nasceu da adversidade, porque o padre da aldeia, o Joseph Moore, estava muito preocupado porque o órgão da capela estava quebrado, não funcionava. Então ele saiu buscando
alguém que tivesse o instrumento, que pudesse consertar o instrumento, e encontrou um músico chamado Franz Xavier Gruber. Encontrou esse músico, mas esse músico não tinha um órgão. Ele tinha apenas um violão. E o padre, então, mostrou a letra da música de Natal que ele havia composto. E o Franz Xavier Gruber compôs, então, essa melodia que se tornou uma das mais conhecidas canções de Natal de todos os tempos. Que nasceu da adversidade. E hoje é cantada em todos os lugares do planeta. Noite silenciosa, Stille Nacht, noite feliz. E é com essa canção que eu quero desejar aqui Feliz Natal a algumas pessoas especiais. Aqueles nossos irmãos que estão presos. Aqueles nossos irmãos que estão presos no presídio da Papuda. Aqueles nossos irmãos inocentes que estão presos porque se revoltaram contra essa ditadura. Aécio, Feliz Natal. Jorginho, Feliz Natal. Leonardo, Feliz Natal. E Gilson, Feliz Natal. Davis, Feliz Natal. Mateus, Feliz Natal. Jorge Luiz, Feliz Natal. Tiago, Feliz Natal. Marcelo, Feliz Natal. Cleiton, Feliz Natal. Wellington, Feliz Natal. Marco Alexandre, Feliz Natal. Claudinei, Feliz Natal. Fernando, Feliz Natal. Manuel Messias, Feliz Natal. Charles, Feliz Natal. Cláudio, Feliz Natal. João Batista, Feliz Natal. Pastor Cláudio, Feliz Natal. Renan, Feliz Natal. Daniel Silveira, Feliz Natal. Silvinei, Feliz Natal. Coronel Jorge Naime, Feliz Natal. Roberto Jefferson, Feliz Natal. Clezão, Feliz Natal. Com o perdão da palavra, está terminando agora. Feliz Natal.